Olá, amigos, a graça, a paz a todos que me acompanham através dessa programação. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe grande e poderosamente a sua vida. Eu quero contar aqui uma história de uma pessoa que tem sofrido bastante. E talvez a vida dessa pessoa retrata ou é um espelho da sua vida hoje. Eu não vou dar nome, mas eu vou chamá-la de Aparecida, ok? Aparecida é uma mulher que veio de Manaus, de outro estado aqui para São Paulo. Porém, quando ela estava lá em Manaus, fizeram muitas promessas para ela. Um dos familiares dela estava aqui, numa cidade interior de São Paulo, e dizia para ela, olha, venha para cá, porque você vindo para cá, você vai prosperar, sua vida vai mudar, porque aí onde você está não tem emprego, tudo muito difícil. Porém, Aparecida, lá em Manaus, ela tinha uma casa pequena, humilde, mas era a casa dela. E ela comia o que dava, passava aperto, mas estava comendo. Mas aquela história de que aqui iria ser diferente, de que ela poderia trabalhar, desenvolver, ela não pensou duas vezes. Ela e o marido partiram de Manaus e vieram para cá, para o estado. Porém, passada uma semana, as coisas já começaram a ser diferentes, porque essa pessoa que havia feito a promessa, essa colega dela, se separou do marido. E como ela veio ficar na casa dos dois, eles passaram a ter uma vida muito sofrida, muito difícil. Ela relata que chegou momentos de passar necessidade de comida. E uma entidade do governo ajudava para que eles pudessem ter apenas uma cesta básica para se alimentar. E logo passado o tempo, o marido conseguiu comprar um carro, passou a trabalhar de Uber e começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, mas em seguida foi assaltado, perdeu o veículo, ficou até em cárcere privado e o sofrimento foi só aumentando. Com muita luta, iram alugar uma casinha em um determinado local, mas uma forte chuva alagou e eles perderam tudo. Você consegue entender o tamanho do sofrimento dessa pessoa? O tamanho da dor dessa pessoa? Talvez você aí do outro lado é uma pessoa assim, que tudo tem dado errado para você. É um sofrimento atrás do outro. Talvez não é uma vida como da Aparecida, mas são sofrimentos, lutas, perdas, dores atrás da outras, conflitos, quem sabe até você já foi enganado. Como ela foi enganada? Pintaram um colorido, uma situação, um colorido completamente diferente da realidade que ela encontrou. E o que eu entendo com isso? Onde é que eu quero chegar com essa história? Eu consigo entender, olhando de fora, que o que falta na vida da Aparecida para acabar com esse sofrimento é ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, não é que a vida dela vai mudar da noite para o dia, mas ela passa a ter dentro dela a presença de Deus. Porque eu compreendo, posso entender que isso é um adversário, é um mal que acompanha para trazer todo esse sofrimento. Quem sabe é quem diga, não, mas isso é o Senhor provando. Não, o Senhor não prova com coisas ruins. O Senhor não precisa do diabo ou das obras de Satanás para que uma pessoa possa se voltar. Na realidade, a pessoa está distante do Pai e por isso ela vem trazendo tanto sofrimento assim. Há uma passagem na palavra de Deus, lá em 1 Pedro, eu vou ler com você, no capítulo 1, no versículo 13, que fala a respeito da santidade na vida. Diz assim, por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, ou seja, um pensamento sóbrio, e esperai inteiramente na graça. Mas que graça é essa? A graça, ela foi revelada na cruz, quando nosso Senhor, o Criador, enviou o Filho dele, o Senhor Jesus, para morrer numa cruz, a fim de nos perdoar de todos os pecados. E fazendo isso, através da graça, porque através desse sacrifício dele, eu e você podemos obter o perdão, e de graça, porque
o que ele fez, a derramar o sangue dele na cruz, já nos remiu, já nos perdoou de todos os pecados. Então, quando nós aceitamos essa graça desse sacrifício, nos voltamos para ele, ele é o que perdoa os pecados, ele é o que nos faz ser novas criaturas. Diz lá: portanto, vos cingido o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Quando a pessoa está ignorante da presença de Deus, quando ela não consegue entender que o Senhor Jesus se entregou na cruz por ela para que ela possa ter uma nova vida, possa ser regenerada, possa ser uma nova criatura, a fim de que ele transforme, a fim de que ele traga felicidade, a fim dela se ver livre dessas maldições, como da vida da Aparecida, a pessoa vive, na verdade, presa. Essa palavra arraigada quer dizer presa às paixões, às coisas do mundo. Aquilo que ela se prendeu a vida toda, que trouxe todo esse sofrimento, ainda é capaz de fazê-la sofrer. Então, há uma necessidade de você ter uma mente sóbria, entender que não é possível você sofrer tanto, que não é a vontade do Criador que você fique aí do outro lado sofrendo. Hoje nós temos visto muitas pessoas vão a uma igreja no intuito de prosperar, no intuito de que Deus mude a vida financeira, no intuito de que Deus traga uma cura, no intuito de que o Senhor abra uma porta de um trabalho. Eu escutava uma oração um dia desses e o pastor dizia: ó Deus, visita lá o fórum, visita a prefeitura, faça sair as causas que estão na justiça, quando na realidade nós estamos vivendo momentos difíceis e há muitas vidas como da Aparecida que não pode se prender apenas em prosperar, ainda que isso seja a maior necessidade, humanamente falando. Na realidade, as pessoas precisam se converter de verdade. Na realidade, a Aparecida, ela necessita se converter, ter um encontro com o Criador, ter um encontro com o Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitar essa graça que foi esse sangue que foi derramado, esse sacrifício que foi feito, essa graça que basta tão somente se arrepender dos pecados, aceitar Ele como único Senhor e Salvador, para que possa ter transformações na vida. Há uma promessa de prosperar. O verdadeiro evangelho não é o evangelho de prosperar. Não é o evangelho de que você vai viver uma vida só em paz e tranquila, não. É pelo contrário, é uma vida de lutas, de sacrifício, de provas, porém guardado, sustentado pelo Senhor Jesus. E essa graça que Ele me dá, que Ele te dá, essa oportunidade de ser transformado é para todos. A palavra ainda continua dizendo assim: como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Como se tornar santo? Como ser santo? O que é essa passagem que quer nos dizer ser santo? Ser separado para o Criador. Ser separado para o Senhor Jesus. Não mais se prender às paixões que tínhamos antes. Não mais viver naquela vida de pecado, aquela vida de promíscua. Não mais viver uma vida longe do Senhor, mas apegada com Ele. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas a Aparecida aqui do começo da pregação, que o exemplo que eu dei, o que falta para ela é conhecer ao Senhor, porque lutadora ela já é, mas ela está em altos e baixos. Uma hora está tudo indo bem, daqui de uma hora para outra desaba. E quando eu e você edificamos a nossa casa na rocha, nos edificamos no Senhor Jesus, nos apegamos com Ele, naturalmente as coisas vão acontecendo. Ele vai trazendo a bênção, Ele vai trazendo a saúde, Ele vai abrindo as portas, Ele vai fazendo com que o que era para dar errado possa dar certo. Venha a dar certo. Ele tira a angústia, Ele tira o vazio, Ele tira esse desejo de morte, Ele tira esse pensamento que você traz, que você nunca vai ser feliz, Ele traz a felicidade. E a felicidade não é você ser rico, não. A felicidade não é você ser cheio do dinheiro, não. A felicidade está nas mínimas coisas.
você poder criar seus filhos, você poder andar de cabeça erguida, você poder ter gratidão. Isso é muito importante. A palavra para terminar diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, não escolhe pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vosso Pai vos legaram. Ou seja, não foi por prata nem por ouro que ele nos escolheu. Não foi pagando valores físicos, mas foi valor espiritual. Você é uma pessoa escolhida para ser feliz. Você é uma pessoa escolhida para ser salvo, para ter uma transformação de vida, para ser transformado, para acabar com esse sofrimento, para ser escrito uma nova história na sua vida. Só depende de você. Aceite essa graça, se entregue a Ele. O que te impede de ser convertido? O que te impede de nascer de novo? Nasça de novo. Não fique indo atrás dessas falsas doutrinas que hoje te prende numa teologia de prosperidade, te prende num pensamento de que o Senhor só é Deus para você se fazer aquilo que você quer. Não, se entregue agora, se arrependa de todo o teu coração. Eu quero trazer sempre uma palavra para você em 3 aspectos: a cruz, que foi o sacrifício dele, o arrependimento e a salvação. É isso que você precisa. É isso que na realidade você precisa. Eu estou desempregado, você precisa desses 3 aspectos. Eu estou hoje todo endividado. Você precisa do sacrifício da cruz. Você precisa de se arrepender. Você precisa buscar sempre a tua salvação. Isso para o desemprego, isso para um conflito na família, isso para a sua alegria, isso para tudo que você vem passando. Se entregue hoje. Se renda hoje ao Criador, que com certeza essa é a vontade de Deus. Há muitos hoje dizendo: eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, mas ficam na mentira, falando palavrão, cobiçando mulheres na rua, dando mau testemunhos. Muitos aí se passando por cristão, falando em línguas estranhas, com ódio no coração, com mágoa, falando da vida dos outros, mau caráter. Mas você tem a oportunidade de aceitar o verdadeiro Evangelho e ter o seu nome escrito no livro da vida. Um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.